Volta e meia eu recebo mensagens no Instagram de pessoas geralmente muito novas dizendo que não sabem quem são de verdade, estão num processo de descoberta, acabaram de encontrar meus vídeos, estão num processo de autoconhecimento e a gente esquece, né? A gente pensa autoconhecimento, espiritualidade e tal, e não entende que autoconhecimento é o que a palavra mesmo diz, né? Que é se conhecer. Para a maioria de nós, a vida até os 20, 30 anos ali é uma grande salada de frutas dentro do liquidificador, né? Tu nasceu, foram te jogando de um lado para o outro, tu teve que ir para a escola, fazer um monte de coisa, estudar, aprender uma parada, um monte de coisa parada que você nunca perguntou, nunca entendeu por que você tinha que aprender aquilo, mas tinha que aprender, tinha que decorar, tinha que passar na prova, e aí depois você tem que ir fazer faculdade, tem que ir arrumar um emprego, tem que ir fazer isso, tem que ir fazer aquilo, tem que ir um monte de coisa. Menos entender o que você gosta de verdade e entender quem você é de verdade. Nem o que você gosta no sentido de trabalho, mas o que você é, quais são seus desejos, por que você anda com aquelas pessoas, por que você frequenta aqueles lugares, como que você foi conduzido por todas essas experiências e talvez você não tenha tomado essas escolhas de fato, de estar frequentando essas coisas, estar andando com essas pessoas, estar realmente interessado naquilo tudo que você está vivendo, está de fato contemplando a sua vida. Eu tenho noção dos privilégios que eu tive a oportunidade de ter, mesmo nascendo no Morro do Pinto, eu tive a oportunidade de estudar num colégio particular, eu tive a oportunidade de ter desconto numa faculdade particular, porque eu não passei na pública e poder fazer faculdade particular. Enfim, eu tive acesso à educação, tive acesso ao estudo. E graças a esse acesso que eu tive a oportunidade de me inserir no mercado de trabalho, começar a juntar um dinheiro que então me possibilitou ir viajar para fora. Eu não tinha parentes, familiares doentes, passando por situações complexas que precisassem do meu apoio financeiro, então eu poderia utilizar dos recursos, dos poucos recursos que eu conseguia guardar para mim, para o meu próprio desfrute, para o meu próprio processo de autodescoberta. A minha primeira viagem sozinho, minha primeira viagem internacional também, aconteceu quando eu tinha 23 anos, para um mochilão na Europa, com 10 mil reais, foi o dinheiro que eu juntei para poder fazer essa experiência. Foi um portal que se abriu na minha vida, de eu começar a perceber qual era o sabor da liberdade, de eu realmente tomar escolhas, fazer o que eu queria fazer e não ter ninguém à minha volta que me conhecesse e que eu pudesse, sabe, ter já concepções sobre quem eu sou, como é que eu sou. Tudo isso estava totalmente aberto, totalmente desconstruído e isso me ajudou profundamente no meu processo de autodescoberta. Eu entendo que nem todo mundo vai ter a oportunidade de viver isso, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa tem a oportunidade de se abrir para aquilo que é novo, se abrir para aquilo que é diferente do usual. Esse é o processo. O processo não é você buscar ir viajar ao mundo, morar no Nepal e fazer um monte de coisa. O processo é você se abrir para o novo, verdadeiramente, com interesse de ver o que tem do lado dali. Aquele lado escuro ali, Simba, bota aí, editor, Simba, para lá, pro lado escuro, lá a gente nunca toque por lá, porque lá é o território das hienas. E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba. É justamente ali que Simba foi lá ver o que ele tinha para ver e acabou tendo os desafios dele que tornou então ele sucessor de seu pai, na verdade. Antes mesmo de eu ter feito essa experiência, que começou a me abrir para um leque de oportunidades, para um leque de possibilidades, de questionar minhas amizades, questionar as coisas que eu fazia, o emprego que eu fazia, começar a ver que existiam coisas maiores, sabe? E a verdade é que a gente não tem como saber tudo que a gente gosta porque a gente ainda não viveu tudo. Então como eu vou saber, de fato, se eu gosto de geleia de morango se eu nunca comi geleia de morango? Como eu vou saber, de fato, se eu gosto de velejar se eu nunca velejei? Se eu gosto de jogar tênis se eu nunca joguei? Se eu gosto de jogar basquete se eu nunca joguei? Se eu gosto de andar com pessoas que escutam esse tipo de música se eu nunca andei? Sabe? É somente experimentando, é somente a gente se abrindo pra gente ter a oportunidade de saber o que a gente gosta. Sabe? O que mexe com a gente internamente. Só que, muitas vezes, nós temos tantos apegos, tantas cascas, tantas camadas, tantas roupas mesmo que a gente vai colocando para a gente se manter no lugar de conforto. Para a gente se manter no lugar de conforto não é nem sobre você estar interagindo com pessoas novas ou fazendo coisas diferentes, mas de você estar naquele lugar que já é conhecido. Não é o medo do desconhecido, mas é o confortável do conhecido. Tá entendendo? Conforme nós nos permitirmos tirarmos essas camadas com as quais eu tanto me identifico, com o Cadu,
que todo final de semana vai lá no mesmo pagodinho ali na Lapa, que no outro final de semana, toda quarta-feira bate ponto lá no Forró dos Democráticos, e que toma cervejinha, e que sai com aquelas mesmas pessoas, e que gosta desse tipo de gente, e que se interessa por isso, e que joga videogame, e blá, 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 blá. Conforme eu vou me permitindo me descamar de todos esses apegos egóicos. Isso é uma reflexão, galera, muito profunda, de você entender que tudo aquilo que você hoje compreende como você é um amalgamento, um conjunto de estruturas que constroem a sua psique, sabe? E conforme você abre isso, descama mesmo assim a roupa, você, não, e aí? E o que tem além disso? Você se expõe para algo totalmente novo e você pode deixar para trás essas roupas, ou então ir somando outras coisas. Novas experiências vão entrando no seu rol e aí você começa a mudar. Por quê? Agora você tem mais interesse sobre isso aqui do que sobre aquilo ali. Isso é um processo de vida natural. Isso vai acontecer com você inevitavelmente. Só que você pode tornar isso um processo consciente. Buscar ativamente o novo, deixar a sua curiosidade aflorar, a sua criança ditar o caminho por onde você deve ir, vai acelerar o seu processo de autoconhecimento, vai acelerar a sua compreensão sobre quem você verdadeiramente é. Mas para você fazer isso, você precisa desapegar daquilo que você pensa que você é hoje. Mesmo que quem você pensa que você é hoje também tenha sido uma construção ativa. Também você tenha tido seus processos de indagação sobre o que você gosta e buscar coisas novas lá atrás. Por exemplo, hoje eu me identifico como um empreendedor, como um comunicador, como um educador, como uma pessoa que cuida das outras, como uma pessoa que gosta de cabelo grande e roupas mais esvoaçantes, e danço quando não tem ninguém olhando na minha casa, às vezes também quando tem pessoas olhando, e uma pessoa que é interessada por aprender instrumentos, e uma pessoa que às vezes é muito rude com as palavras e pode ser muito direta, muito incisiva com os outros. Me identifico com tudo isso. E para eu me permitir crescer ainda mais, eu vou precisar desapegar de alguma dessas coisas. E isso é um processo que às vezes não é fácil, principalmente quando foi construído de maneira ativa. Para eu me tornar algo que eu desejo ser, eu preciso desapegar daquilo que sou. Olha que isso aí é algo para você escrever e refletir aí um tempo sobre isso. Eu entendo que a vida é um grande livro que está sendo escrito por nós mesmos a cada palavra, a cada movimento, a cada pensamento que a gente tem. Nossas vidas são como um grande épico, como o Mahabharata, como o Bhagavad Gita, como os livros do Tolkien. É o grande épico da história de Dona Maria José da Silva, entendeu? Esse é o grande épico da vida. E quando a gente já leu muitos outros livros, já teve acesso a outras referências, já se expôs ao novo, teve oportunidade de conhecer novos pontos, essa história vai ficando cada vez mais rica, cada vez mais preenchida. E se há um desejo desse atual personagem aqui se tornar um outro personagem no futuro, esse personagem precisa se transformar. Esse personagem precisa passar por experiências novas que vão levar ele até aquele lugar, né? Isso é uma coisa assim, é o óbvio que às vezes precisa ser explicado de uma outra forma para a gente conseguir enxergar com clareza mesmo, né? Então, no caminho da nossa evolução, a gente vai se abrindo para essas experiências novas, isso pode ser um processo consciente, vai buscando novas referências, identificando novas possibilidades de ser, e aí cabe a nós realmente escolher, que é também a dádiva e a maldição humana, escolher o que a gente deseja ser, já consciente que isso, essa construção ativa desse personagem que eu então desejo ser, também não é eterno. Lá na frente, haverá novamente um desejo de mudança, haverá novamente mais coisas novas para serem descobertas, mais possibilidades do que você pode ser, sabe? Isso é o processo do livro da vida sendo escrito até o final dos nossos dias. Para mim, entender que a vida funciona dessa maneira dá um pouco mais de relaxamento, sabe? Uma sabedoria assim que dá um pouco mais de curiosidade para eu continuar aprendendo, continuar fazendo a vida se movimentar através de mim e continuar me permitindo crescer, continuar deixando que a vida me mostre novas possibilidades de aprendizado, novas possibilidades de engrandecimento, de contribuição, no final das contas, que a gente vai crescendo para a gente poder dividir, passando a tocha para todos aqueles que estão vindo depois da gente, sabe? Então, eu acredito que a vida funciona assim, e quando tu passa a entender isso, incorporar isso na sua forma de enxergar, de lidar, de buscar, de ser,
a vida realmente começa a funcionar de uma maneira bem distinta. Como eu já falei em tantos vídeos, esse processo da criação é algo que está acontecendo infinitamente, é um processo, não é um projeto com início, meio e fim. A criação é um processo eterno, que está ali se repetindo, 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 repetindo. E eu sou uma pecinha dentro desse processo que acaba sendo um projeto, porque o projeto tem início, meio e fim. Eu sou o projeto Carlos Caçaú, que está agora antes do meio, né? Porque eu não estou na meia-idade ainda, estou com 34 anos. Mas daqui a pouco vai chegar no meio, daqui a pouco vai chegar no fim, e aí vai se repetir. Como eu já entendo que funciona dessa maneira, isso me dá um pouco mais de desejo de respeitar mesmo esse processo, e de buscar mais, e de me abrir mais, e de me descamar mais, e de me reinventar mais. Porque é isso que tem para fazer aqui, cara. Respeitando também a sabedoria de que esse desapego nem sempre é confortável, mas como eu disse, quando você olha o jogo inteiro da vida mesmo, né? O livro inteiro da vida ali em branco, ali te esperando, e você compreende que funciona dessa maneira, você se permite mais a desapegar dessas cascas todas, construir quem você deseja ser, entender quem você deseja ser, em primeiro lugar, né? E então ser quem você é, ou quer ser. Esse talvez seja o grande mistério da existência, né? Descobrir quem se é em essência e entender que isso é infinito, que não vai acabar até nossos últimos dias aqui. Mas no final das contas a gente já sabe que tudo é amor, vai pro amor, volta pro amor, confia nesse processo aí, confia no fluxo, se abre e se joga, tá? Se você está vivendo agora esse processo de autodescoberta, porque a vida foi te podando, foi te tolindo, foi te jogando por determinados relacionamentos, pessoas, profissões, trabalhos e um monte de coisa, até você então parar e pensar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Quem sou eu? Como é que eu vim parar aqui? Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, respondesse a pergunta, como você chegou nesse processo de reflexão, de descoberta? Você teve que passar por alguma dor, algum rompimento dessas caixas que você estava talvez tão apegado, ou não, veio de maneira mais bela, de maneira mais simples, sabe, esses entendimentos. Como é que foi para você? Compartilhe aqui que eu quero saber e eu tenho certeza que você pode enriquecer a jornada de uma galera que está lendo os comentários aqui embaixo. Ou caso você já tenha refletido sobre isso no passado, compartilhe aqui embaixo também o que aconteceu contigo para você chegar nesse lugar e onde que você está hoje, como você entende que a sua vida está fluindo para a descoberta do seu ser. Compartilhe um pouquinho aqui, que eu acho que vai ser bem gostoso de ler e, como eu disse, vai ajudar uma galera também que está nesse mesmo processo de busca de si mesmo. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Um abraço.